Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 15, dos versículos 18 ao 27. E aqui o título desse trecho que a igreja nos propõe, esse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, na Bíblia a mensagem está escrito assim: odiados pelo mundo. E Jesus começa dizendo que se o mundo mal odeia, os odeia, e esse os odeia, quem são? São os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Então, se o mundo odeia vocês, lembrem-se que antes de tudo ele odiou a mim. Porque se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele amaria vocês como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viverem em sintonia com os termos de Deus, não mais com os termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Jesus então vai ficar aqui falando praticamente isso, do versículo 18 ao versículo 27. Por exemplo, entre os trechos 21 ao 25, ele diz que ele foi maltratado, o mundo o tratou como o tratou, porque justamente não o conhecia, e também não conhecia o Pai que o enviou. E Cristo e o Pai eram a mesma pessoa, mas Cristo estava aqui, era Deus encarnado, Deus em forma humana, humano, totalmente divino. Então o mundo odiou a ele e odiou também a Deus. E justamente porque não compreende o que ele veio fazer e não compreende que os sinais que Jesus havia feito eram sinais da parte de Deus, que só mesmo um Deus poderia fazer, só mesmo um Deus poderia praticar aqui no meio dos seres humanos, no meio dos homens. E é interessante que no trecho final Jesus diz: olha, mas vai chegar um amigo que eu pretendo enviar para vocês da parte do Pai. Ele está falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que confirmará tudo ao meu respeito. E vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. E aqui está o fechamento, a parte talvez mais importante desse texto, desse evangelho que a igreja nos propõe hoje. Porque Jesus fala: olha, vai chegar o Espírito Santo, vai chegar um companheiro da parte do Pai, que revelará a vocês quem eu sou e confirmará tudo. E vocês confirmarão também, porque vocês estão comigo desde o princípio. E quando nós olhamos a realidade que Jesus está falando para os discípulos de que o mundo os odeia, nós temos que transportar isso para a igreja. Porque nós vivemos um tempo, e na verdade praticamente em todos esses 2000 anos, ou quase 2000 anos da igreja, nós observamos que essa é a tônica, essa é a maior parte das vezes é isso que acontece. A igreja foi sim odiada, perseguida, sofreu preconceito, tanto com os de dentro da própria igreja, com cismas, etc., como com os de fora, tanto com os de dentro, com heresias, etc., como de fora também. Então o mundo odeia a igreja. Por quê? Porque a igreja é a continuação do trabalho dos discípulos. A igreja é a continuidade desses que estavam com Jesus. E o Espírito da verdade vem para ser companheiro da igreja e confirmar tudo a respeito de quem é Jesus. Você conversa com as pessoas, e nas redes sociais dá para ter muito essa noção, porque hoje há uma pregação incisiva contra qualquer tipo de ódio. Ódio racial, ódio à questão de sexualidade das pessoas, ódio contra as mulheres, ódio, enfim, a outras religiões. Mas quando você dá uma vasculhada em perfis que publicam coisas a respeito de igreja, você vê o ódio manifestado contra a igreja, porque a igreja julga, porque a igreja é intolerante, porque a igreja ela só quer saber do dinheiro dos fiéis, enfim, todo tipo de preconceito existente, ele se externa contra a igreja. Essa é a tônica, sempre foi assim. A igreja ela sempre sofreu, em toda a sua história, em maior ou menor grau, com oposição, com preconceito. O mundo sempre odiou a igreja. E por que odeia a igreja? Porque o Espírito da verdade que confirma Cristo está nela. Porque a igreja mostra ao mundo quem é Jesus. Quem traz o reino de Deus para este mundo aqui não é mais Cristo, porque ele já veio implementar essa nova dinâmica, essa nova visão de mundo, e já foi embora para os céus, está lá,
Mas os seus discípulos continuaram e a igreja foi formada, e até hoje esse papel está a cargo da igreja. Então, se o mundo mal odeia a igreja, lembrem-se porque primeiramente odiou a Cristo, que veio aqui e não veio fazer o mal, ele veio fazer o bem. Ele veio curar, ele veio ficar com os pobres, com os desprezados da sociedade, e por isso mesmo ele foi morto e crucificado, crucificado e morto. Então, a gente precisa entender que essa é a realidade da igreja, essa é a dinâmica da igreja e vai ser sempre assim. Claro que pessoas de dentro da igreja também erram e fazem com que alguns de fora olhem para dentro da igreja com a visão errada do que é ser igreja. Mas nós também precisamos lembrar que a igreja está na Cracolândia, a igreja está dentro dos presídios, a igreja está nos hospitais, a igreja está entregando cestas básicas, a igreja está fazendo o bem para a sociedade, está cuidando dos depressivos, dos ansiosos, talvez não com um cuidado profissional de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas está cuidando do espírito dessas pessoas, porque o espírito dialoga com a realidade da alma que está depressiva, que está ansiosa, que está, enfim, passando por qualquer tipo de distúrbio. A igreja cuida dos viciados que estão fazendo mal para suas famílias por causa das drogas, por causa do álcool, que estão fazendo mal para sua própria mente, também para suas famílias por causa da pornografia e outros maus hábitos. Então, a igreja está neste mundo aqui, sim, fazendo bem. Nós não podemos cair na armadilha dos argumentos falaciosos que dizem que a igreja só se preocupa com a carteira das pessoas, que a igreja só se preocupa em transformar a mente, lobotomizar as pessoas, transformá-las em robôs religiosos. Nós precisamos quebrar esses argumentos falando de tudo de bom que a igreja tem feito em toda a sua história. A igreja trouxe inovações tecnológicas na era medieval. A igreja é a precursora das universidades. A igreja esteve imersa na filosofia e ainda está hoje quando responde às questões da nossa época. Essa época secular, essa época ateia, essa época que não crê em Deus, e a igreja está ajudando as mentes a entenderem que existe uma força superior, existe alguém, uma mente superior por trás de tudo e que cuida de cada um de nós e que é Deus. Então, para resumir, a igreja está fazendo bem, mas somos odiados pelo mundo. Por quê? Por causa do puro preconceito contra a igreja? Porque antes de tudo o mundo odiou a Jesus, e se odiou a ele, é claro que vai odiar aos seus seguidores. Mas nós temos o Espírito Santo que nos acompanha e vem da parte do Pai, vem da parte de Deus, confirma tudo a respeito de Cristo no nosso coração e nos dá força, e nos dá ânimo, e nos dá ímpeto para que nós façamos a boa obra que devemos e precisamos fazer neste mundo aqui para salvar almas, para salvar mentes, para mostrar para as pessoas quem é Jesus. Então, ânimo. Responda, contra-argumente, não precisa discutir com ninguém, mas saiba o que responder quando você for vítima de um argumento falacioso a respeito da igreja, porque a igreja somos nós, e a igreja está há quase 2000 anos fazendo o bem pelas pessoas, buscando o melhor para a sociedade. Graças à luz de Jesus que brilha em nós e pela força do seu Espírito Santo, nosso companheiro, que nos ajuda nessa obra. Deus abençoe você. Até amanhã.